aí, povo, beleza, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Antônio Djalma para mais uma aulinha aí da nossa disciplina de Arte, Estado e Conflitos Internacionais. Tudo tranquilo com vocês? Beleza? Espero que estejam todos muito bem. E na aula de hoje, como vocês podem ver logo de cara aí, nosso tema é falar um pouco sobre a arte do período chamado Idade Média. E desse período a gente vai ver como é que funcionam as influências, um contexto, e aí para poder passar para vocês algumas ideias sobre essa temática da estética da arte e como é que essa influência da cultura cristã, dos povos romanos, da cultura islâmica, muçulmana, interfere nas produções artísticas desse período. Preparados? Vamos lá? Bora? Então tá bom. Então a primeira ideia que eu quero trazer para vocês aqui nessa aula de hoje é exatamente contextualizar um pouco o surgimento da Idade Média. Nós vimos nas aulas anteriores um pouco sobre como que a influência greco-romana interfere nas produções artísticas. Vimos isso na literatura, vimos isso nas estruturas arquitetônicas, vimos isso nas artes plásticas, no teatro, na música. E é isso, e essas influências culturais estão conectadas também com o contexto de surgimento da Idade Média. Então, a Idade Média ela herda a estrutura deixada pelo Império Romano, e essa estrutura, digo, física, jurídica, o direito romano, a cultura romana, né, todos os procedimentos burocráticos do Estado romano, do Império Romano, vão se tornar o legado dessa Idade Média, só que é óbvio que ela será utilizada a partir de algumas transformações culturais. E aí eu coloquei aí alguma listinha dos quais são esses elementos culturais que interferem, que modifica essa estrutura romana, do Império Romano. Então nós temos aí, já na fase da decadência de Roma, a tentativa de, para governar melhor, o imperador romano vai fazer a divisão entre Império do Ocidente e Império do Oriente. Nós vamos ter aí vários elementos culturais diferentes, marcadamente diferentes, tanto no Império Oriental quanto no Império Ocidental. Nós vamos ter a queda de Roma com as invasões bárbaras dos povos bárbaros, quando esses povos começam a sair da sua região lá do leste europeu e começam a migrar para as partes que faziam, né, que pertenciam ao Império Romano e começam a conquistar, saquear, destruir essas propriedades romanas. Então há uma os bárbaros tinham uma característica muito interessante, eles passavam a fio da espada todo mundo, né, saqueavam tudo que tinha que saquear, e eles não acabavam não se misturando, né? E isso causava um terror muito grande. Os saxões estão vindo, os hunos estão vindo, os godos estão vindo, os visigodos, os francos, né? E aí é interessante que dentro das narrativas históricas, das fontes históricas, nós temos sempre esse contato primeiro com os povos que estão invadindo na cultura do Império Romano ainda, e há um temor muito grande por conta dessas invasões bárbaras. E de fato, Roma cai, não por conta das invasões bárbaras em si, mas por conta de um esfalecimento, né, do esfacelamento, desculpa o termo, esfacelamento interno do próprio império. E é claro que nessa transição, nessa queda de Roma, Roma vai se cristianizar. Então, a influência da cultura cristã começa a ser aqui, ganhar um destaque muito importante. De um lado, então, nós vamos ter a influência cristã, de outro lado, nós vamos ter a influência desses outros povos aí, os povos da Arábia, os povos da religião do Islã, os muçulmanos. Então nós temos essa junção de vários elementos culturais, um legado greco-romano, uma estrutura romana, uma arte, uma concepção de filosofia, uma ideia grega, mas aí que vai misturar, vai se miscigenar tudo com as invasões desses povos bárbaros, com o surgimento do cristianismo, surgimento não, mas quando o Império Romano passa a se tornar cristão, então a religião cristã passa a se tornar hegemônica nesse momento. Os cristãos deixam de serem perseguidos para serem os perseguidores, né, e aqueles que vão então atacar os outros. E aí então nós temos essa mistura muito grande que torna a Idade Média esse tempo tão especial, único na história e que vai durar pelo menos aí uns 1000 anos de história, 1000 anos de uma estrutura que na arte vai ter a sua influência e nós vamos ver um pouquinho dessa influência aqui agora, beleza? Uma característica muito importante aqui, né, em relação a esses povos bárbaros. São várias tribos, né, vários povos que serão chamados de bárbaros, né? Mas esses bárbaros provinham de diferentes lugares também e possuíam suas próprias
organizações socioculturais. E o interessante é que, ao ocupar os territórios que pertenciam ao Império Romano, aqui no Ocidente, eles vão trazer essas convenções sociais e esses contatos com as antigas formas de vida e vai possibilitar essa mistura, então vai possibilitar a criação de novos padrões culturais. E certamente isso vai interferir nas relações e na produção das suas obras artísticas, na sua concepção de arte, nas suas noções estéticas. Um documentário que eu acho muito legal para vocês entenderem um pouco desse contexto, né? É uma animação produzida pela TV Cultura e sempre indico quando tem oportunidade para contextualizar essas grandes civilizações, como foi o Império Romano, como foi a Grécia Antiga, como foi os povos, as primeiras civilizações, mas também há um momento que fala do surgimento dessa sociedade medieval e aborda alguns aspectos do modelo econômico, político, cultural, artístico. Essa série, Grandes Civilizações, tem um episódio chamado Os Carolíngios, que vai falar um pouco do contexto da Idade Média, do início dessa Idade Média até chegar no grande, poderoso império de Carlos Martel, Carlos Magno. Tá aí o link, depois eu posso colocar na descrição também aqui para vocês, e depois vocês podem estar verificando e aprofundando um pouco. É bem legalzinho, são duas partes, parte 1 parte 2, dá lá uns 20 minutos de uma boa, excelente contextualização sobre esse momento. Mas é claro, o que nos interessa aqui, nessa aula, é falar um pouco da arte produzida nesse período. Né? O que nós podemos falar é de relações artísticas, de questões estéticas durante esse período. Uma primeira ideia sobre isso, conectado diretamente a essa perspectiva artística, é em relação às influências germânicas e romanas, que a arte medieval vai sofrer essa influência. No livro que eu falei para vocês, o livro de cabeceira, na História da Arte, do Gombrich, o Gombrich vai dizer que nas artes, durante esse período, não houve o surgimento de um estilo claro e uniforme de arte, como surgiu no período clássico, mas o que houve foi um grande conflito um conflito de interesses e de estilos artísticos muito diferentes que começaram a se fundir no início da Idade Média e vai perdurar durante toda a Idade Média. Os bárbaros trouxeram seus elementos culturais e eles já tinham também suas concepções de arte, já tinham sua própria noção estética e a arte já cumpria uma função específica para os povos. Quando eles se deparam com essa cultura do Império Romano cristã, esses elementos artísticos vão entrar em conflito. Então, isso é importante de mencionar, porque a arte cristã vai sofrer uma série de influências da arte germânica, esses povos germânicos. O Gombrich ainda vai dizer que essas populações possuíam habilidosos artífices, artesãos, e que sabiam trabalhar muito bem com metal, eram excelentes entalhadores e que pareciam e apreciavam padrões complicados, uma fineza e uma capacidade estética muito aguçada. E embora, por serem bárbaros, eram rechaçados como ruins, ou como maus, ou como técnicas que são ultrapassadas e primitivas. E eles produziam desde corpos contorcidos de dragões até aves misteriosamente entrelaçadas, com uma habilidade, então, portanto, artística estupendamente gigantesca nesse momento. Aí vocês podem ver uma cabeça de dragão, que é uma madeira entalhada encontrada em Osberg, na Noruega, cerca de mais ou menos 820 anos depois de Cristo, né, já do período medieval. E está lá no Museu da Universidade, e para vocês perceberem o detalhe e a característica artística desses povos. Ainda sem a influência cristã, ocidental, romana. Essas formas artísticas também teriam o intuito de um quase... Lembra que a gente falou na antiguidade que a arte ela cumpria uma função ritualística, sagrada, religiosa? Pois é, não era muito diferente nesse quesito em relação a esses povos bárbaros. E essas formas artísticas e essas habilidades que eles desenvolviam para entalhar objetos e símbolos, elas tinham o intuito de proteger os ambientes. Né? Tanto é que em livros como livros e séries agora, né? Eu estou terminando a leitura aqui, as Crônicas Saxônicas, né? E eu volta e meia falo das minhas experiências estéticas na literatura, né? Quando eu falo do Game of Thrones, as Crônicas Saxônicas, né? Você pode ver lá na série do Netflix o The Last Kingdom, né? O Último Reino,
que fala exatamente desse momento, século nono, né, século X, as invasões bárbaras têm uma segunda invasão mais radical, e eles vão conquistando todos os territórios ali da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né? E só resta lá o último reino, né? Por isso, daí a série e a ideia do livro, que abre a série das Crônicas Saxônicas, mostrando exatamente que o que você tem como característica fundamental, essencial aqui, essa. E aí eu queria mencionar exatamente os barcos dos vikings, quando vinham para cá, eles colocavam objetos artísticos na proa do barco, né? Como vocês podem ver na imagem, cabeças de dragões, cabeças de águia, de animais que simbolizavam sempre essa proteção que eles almejavam. Eles acreditavam que uma vez que eles colocassem isso, eles estariam protegidos pelos espíritos. Então veja, a arte germânica, a arte desses povos bárbaros, né, tendo um caráter ritualístico muito interessante. E aí eles vão chamar isso de carranca, né, que espantava os perigos com os maus espíritos. Uma influência dessa arte germânica foi que depois nas construções das catedrais, dos castelos, de grandes monumentos arquitetônicos durante o período medieval, sempre se colocava animais com esse perfil, como os gárgulas, né, vocês podem ver, mas também como leões, como grifos, como animais mitológicos, sempre na porta do território que se quer proteger. São os monstros e esses símbolos, né, dos monstros, esses animais terríveis, né, como protetor desses ambientes, desses espaços, que tinham esse caráter sagrado. Ora, e essa arquitetura românica é, será então essa característica que ficou conhecido como românica, né? Vai ser exatamente uma característica central durante esse período nas arquiteturas que o período medieval vai produzir. E essas construções vão ter essa influência greco-romana, mas também dos povos germânicos. E esse estilo arquitetônico românico se desenvolve sobretudo para a construção de igrejas, mas também de castelos, de outros monumentos, espaços cívicos, né? Dentre as características mais significativas dessa arquitetura românica, há a utilização de abóbodas, de pilares maciços que sustentavam essas abóbodas e de paredes espessas com aberturas estreitas para colocarem os famosos vitrais. E esses vitrais sempre tinham um trabalho artístico por trás, porque eles queriam também transmitir ideias, né? A gente vai ver na sequência como essas características medievais não. Um povo analfabeto que não sabia ler, então a escrita não era o principal mecanismo de transmissão da cultura, mas as obras de arte tinham essa função. E aí que vocês vão ver que essa arquitetura românica tem esses dois estilos de abóbadas principais, uma abóbada de berço ou as abóbadas de arestas. A de berço, um semicírculo ampliado lateralmente pelas paredes, mas que tornava a estrutura frágil com pouca iluminação, sendo substituída ao longo do período medieval pela segunda, que é a famosa abóbada de arestas. Veja que esses elementos circulares, essa estrutura arquitetônica em forma de abóbadas, elas têm um simbolismo muito rico, né? E aí não só o estilo arquitetônico próprio disso, garantindo, sustentando os pesos, mas também transmitindo ideias simbólicas aqui. E aí vocês podem ver que essa abóbada de arestas, que era a intersecção em ângulo reto de duas abóbadas de berço, mas apoiadas por pilares, formando um plano quadrado que as apoiava e ao mesmo tempo proporcionava leveza e maior iluminação. Já visitaram algumas estruturas com esse tipo, com esse tipo de abóbora? Abóbadas. O legal é que, por exemplo, em igrejas, essas abóbadas elas tinham a característica primeiro, de imensidão. O círculo tem essa característica de representar a perfeição, enquanto o quadrado ele é imperfeito, e portanto aí tem algumas noções simbólicas que eu quero mencionar aqui, né? O círculo sempre tem essa referência a uma realidade celeste, perfeita, ideal, enquanto o quadrado tem a ver com uma realidade imperfeita, material, que é o nosso mundo aqui onde a gente está vivendo, uma realidade terrestre. E criar castelos e criar igrejas com abóbadas implicava em um ambiente que tendia a essa realidade celeste, que transcendia o nosso plano quadrilátero para um plano perfeito circular. E essas características
Só que é difícil montar isso sem que entrasse em ruína, né? Os castelos estão lá há séculos, né? E aí se mantém uma estrutura firme. Então foi uma sacada genial dos arquitetos desse período, dos grandes construtores. E aqui vem talvez o coração dessa arte cristã medieval, né, com base na iconografia. Eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, na verdade algumas análises, algumas reflexões sobre esse estilo de arte que vai perdurar durante praticamente toda a Idade Média e que nos interessa aqui para depois as nossas discussões em relação a esses conflitos internacionais, repatriação de peças artísticas, de obras de arte, e assim a gente vai ver as discussões depois no plano de uma relação internacional na sequência. Mas a iconografia cristã medieval certamente é uma das principais formas de manifestações artísticas desse período. As pinturas, como eu já havia dito anteriormente, elas não têm apenas a função ritualística, não tem apenas a função de proteção, né, como a gente viu, mas elas cumprem aqui nesse momento uma função narrativa e educativa. Por isso que a ideia de iconografia, né, uma grafia em forma de ícones. Você tem uma grafia em forma de escritas, né, de símbolos linguísticos no alfabeto, mas você tem uma grafia em forma de símbolos como da iconografia. Símbolos religiosos? Sim, perfeito, mas que ensinava, que narrava, que transmitia a cultura de um povo. O Gombrich ainda, se servindo do texto de cabeceira nosso do Gombrich, o estilo medieval inaugura o que não havia sido feito até então. O artista aprende a expressar também na sua obra o que ele sente. Não apenas agora vai buscar um ideal de perfeição, mas vai tentar manifestar sentimentos. E ao se analisar a arte medieval, é imprescindível ter esse elemento na nossa mente, na nossa cabeça aqui, porque, segundo Gombrich, os artistas desse período não tinham o propósito de criar algo semelhante à natureza, como foi lá com os povos das cavernas, ou de realizar formas belas, como foi com os gregos e romanos. Mas aqui na Idade Média há a intenção de transmitir uma mensagem de fé por meio das histórias sagradas. E como o povo era analfabeto, não sabia ler o latim, a língua oficial do Império, né, e do período medieval, então a arte e essa iconografia se transformavam no principal elemento de transmissão da cultura, de transmissão da fé, transmissão desses sentimentos religiosos, ok? E aqui eu gostaria de apresentar algumas obras desse período, né? Algumas obras, eu penso que, se não desse período, que remontam a esse período, dentro dessa iconografia. E aí trazer algumas reflexões para a gente experimentar um pouco o que esses elementos simbólicos dessa iconografia nos ajuda a entender esse contexto histórico no qual os povos, com toda essa mistura cultural, estavam inseridos. Gostaria que vocês observassem atentamente aí essas obras, né, esses ícones, e que começasse a pensar o que vocês estão vendo, que tipo de símbolo vocês veem aí. Veja, nós temos esses ícones são os ícones, tem um nome, né? Não tem o nome do autor, porque o artista é um artista inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, então não tem uma assinatura do autor, do artista, mas o autor seria o próprio Deus, né? Dessas obras sagradas. Mas você vê alguns elementos simbólicos aqui. Veja, à esquerda daqui da tela nós temos uma figura central, um ser humano no centro, né? E ao redor tem os dois planos, como eu já falei para vocês, o quadrado e um plano circular. Então já indica necessariamente uma realidade celeste e uma terrestre, céu e terra se fundindo nesses elementos simbólicos. As cores também, quando você pega cores como dourado, cores da realeza, né? Como você pega cores da azul, cores de misericórdia, cores né, de um Deus misericordioso. E você também pode observar, ele está sentado numa cadeira, num banco, né, está segurando alguma coisa na mão. Então um segura, parece que um globo com um compasso, o grande arquiteto de tudo que cria esse mundo. Outro segura um livro na mão. Então, se você observar a própria mão desse personagem que está no centro, tem uma forma simbólica de segurar, a gente vai ver nas próximas, hein?
E se vocês observarem também, tem vários outros elementos ao redor, sejam anjos ali, pessoas com asas ao lado, sejam formas de outros animais. Então veja, são vários elementos que a gente pode trabalhar aqui e analisar. E essa outra representação iconográfica também traz ali novamente os animais ao redor, e aqui os animais seguem-se sempre a esses animais algumas inscrições, algumas palavras, são as palavras dos próprios evangelistas. Então você tem lá 4 evangelhos dentro. Acho que vocês entendem um pouco disso, né? Vocês que são pessoas mais religiosas do que eu, mas vocês vão lembrar que são 4 evangelhos principais. O evangelho é aquele que proclama a boa nova de Jesus, o Cristo, e essa pessoa no centro é a representação desse Senhor, Jesus, o Cristo, e por isso que o nome desses ícones chama-se Pantocrator, a ideia do panto, do pan, todo, e o crator de cracia, poder, o todo poderoso, aquele que tem todo o poder. E mais do que isso ainda, o Pantocrator, ele está ao centro dessa realidade celeste, dessa realidade terrestre, mas ele está ao centro também dessas 4 formas que vocês veem. Que ali no embaixo você tem lá o Marcos, você tem o Lucas, você tem o Johannes e você tem o Mateus, né? Que não está o nome, mas seria o Mateus. Os 4 principais evangelistas. E vocês conseguem identificar que animais são esses? Observe lá, tenta observar aí. Deixa eu passar aqui. E aparece só os 4 animais. Que animais são esses? Que animais são esses? Que animais são esses? Aqui também, num afresco em alto relevo, aparecem os 4 animais, as 4 formas. Esses 4 animais têm um nome, é o tetramorfo. Tetra de 4, né? Vocês já sabem disso. E o morfo de morfé, de formas. O tetramorfo, as 4 formas. E essas 4 formas querem transmitir para nós uma mensagem. Qual é a mensagem por trás do tetramorfo? Ou ainda, qual é a mensagem por trás do pantocrator? Ou ainda, qual é a mensagem por trás desses símbolos que aparecem aqui e que precisam não ser vistos apenas, mas sim serem lidos? Eu acho que é importante, ó. O primeiro animal que vocês estão vendo ali, que fica sempre na base, né? Que animal é esse? O senhor é um boi? Isso, é um boi. É um boi. É um touro, na verdade, né? Mas um touro, né? Um touro com asas, um boizinho. Esse animal simboliza uma dimensão muito específica. Veja, essas 4 formas, elas sofrem uma influência dos povos gregos, os famosos 4 elementos da natureza. Portanto, essas 4 formas expressam uma visão de mundo, como o mundo é constituído desses 4 elementos principais. Então há uma influência grega aqui. E aí, quais são os 4 elementos? A terra, o fogo, a água e o ar. Tudo que existe no universo é composto desses 4 principais elementos da física. O touro estaria associado à terra. Estaria associado à terra. Por quê, professor? Porque é um animal terrestre. É um animal terrestre e é um animal. A terra provê e provê todas as nossas necessidades físicas biológicas. E o que um touro faz em vida? Ele come, ele bebe, ele se reproduz, ele dorme. O touro vive única e exclusivamente para satisfazer as suas necessidades físicas e biológicas. Perfeito. Então, exatamente está associada essa dimensão, né, de um elemento da natureza que compõe o universo, que é a Terra, mas está conectado, e aí não só uma visão de mundo, mas agora uma visão de homem, de ser humano. Está conectado com a nossa dimensão física e biológica. Nós todos temos um touro dentro de nós. Nós todos temos um boizinho aí que está mugindo, né, berrando e querendo sexo, querendo se reproduzir, querendo comer, querendo beber, querendo dormir. Então, quando você está lá cansado, com sono, é o seu boi pedindo arrego, pedindo, né, para descansar. Quando você está com fome, faminta, é o teu boi mugindo ali, querendo comida. Quando você está lá com suas pulsões vitais, sexuais latentes, é o seu boi louco para se reproduzir. Então, todos nós temos dentro de nós essa figura simbólica. No fundo, é isso que a iconografia quer mostrar para nós. Mas temos o segundo animal também, que está na base sempre desse pantocrato, que vocês podem ver aí. Acho que nessa imagem fica mais fácil de identificar.
Se vocês não conseguirem identificar, eu vou dizer para vocês que ele é um leão, tá? Se vocês pensarem qualquer outra coisa, pensar errado, é um leão. E o leão está conectado à ideia, né, daquele elemento da natureza com o fogo. Né? O leão é aquele que inspira a paixão, a ira, o fogo da paixão, e portanto está representando simbolicamente, dentro dessa visão de mundo, um elemento fundamental, né, que constitui o universo, que é o fogo, mas também está representando esse elemento individual, humano, que é a nossa emoção, que são as nossas paixões, que é o que acalenta a nossa alma, que é o que reacende os desejos e, portanto, é o que dá o tesão, o colorido, é o que queima, né? As questões emocionais, afetivas e portanto, está conectado com essa dimensão. Veja, o Pantocrator, esse ícone, quer mostrar para nós, então, uma visão de mundo e uma visão de homem. E essa dimensão intrínseca a nós, que é nada mais nada menos que esse elemento emocional. Veja, então, o touro e o boi, o touro e o touro e o leão sempre ficam na base do Pantocrator, salvo em algumas obras, mas é muito raro, né? E em geral aparece sempre na base. Isso tem uma teologia por trás, tem uma forma de ver, já vou explicar isso para vocês. Mas e na base lá em cima? Veja, na base temos o Pantocrator, né, o Todo-Poderoso ao centro, temos o touro e o leão, né, na base desse afresco, dessa imagem, dessa representação, e os dois animais de cima. E os dois animais? Senhor, é uma galinha. Não, não é uma galinha. Não é uma galinha, mas é uma águia. Se o rei da selva seria o leão, o animal mais poderoso, e esse, olha aqui, o animal mais poderoso que simboliza o elemento mais poderoso nosso dessa parte terrena, que são as emoções. Mas no ar, nós temos um animal que seria talvez o rei ou a rainha dos ares, que seria a águia. A águia tem várias habilidades, mas dentre elas, uma habilidade fundamental da águia é a sua capacidade de olhar além. Eu sempre brinco, né, que li certa vez na Gazeta do Povo lá aqueles bloquinhos de curiosidades na primeira página sempre, né, quando tinha Gazeta do Povo diária, né, e tinha lá assim, curiosidade. Se uma águia soubesse ler, se ela fosse alfabetizada, se ela soubesse juntar as palavrinhas e falar e ler um jornal, ela conseguiria ler um jornal a 1 quilômetro de distância. A 1 quilômetro de distância. Tamanha é a capacidade visual dessa águia. O que isso quer mostrar? Então, ela está associada ao elemento da natureza do ar, porque ela é o rei, a rainha dos ares, né, e está conectado, portanto, a isso, mas ao mesmo tempo está conectado com o quê? Com essa capacidade intrínseca nossa, nessa visão de homem, de olhar além. O que é que permite vocês olhar além? Não sei se vocês estão no quarto assistindo no celular, mas olha ao redor de vocês e você pode pensar, o que tem além dessa porta? O que tem além da casa de vocês? O que pode... Ouça alguma coisa e tenta imaginar o que você consegue olhar graças à sua capacidade intelectual. Portanto, a águia simboliza essa nossa capacidade, por meio do intelecto, do pensamento, da razão, de olhar além daquilo que a nossa visão limita. Então, veja, a águia está simbolizando esse lado racional do homem e, ao mesmo tempo, esse elemento da natureza que é o ar. E por fim nós vamos ter, além dessa galinha águia, né, desse rei da selva, do melhor dos ares, nós vamos ter o anjo, a figura de uma pessoa, de um ser humano com asas. E aí, portanto, ele vai estar associado à transparência, a essa realidade transcendente, a esse lado espiritual, essa nossa dimensão espiritual, e portanto vai estar conectado com o elemento da natureza que é a água, mas ao mesmo tempo com esse elemento que é a nossa dimensão de ir além, de transcender, né, esse plano físico e, portanto, cultivar uma espiritualidade, um contato com os seres de um outro mundo, esse aspecto metafísico. E veja, olha, acho que se vocês tiverem aí, manda pergunta, né? A gente responde, vai ter que outros símbolos vocês chamaram a atenção de vocês e que vocês podem, né, ficar curiosos e mandar. Se eu não tiver resposta, eu pergunto para quem sabe, né? E só para fazer o devido crédito, essas imagens aqui fazem parte do curso que eu participei, na verdade era um retiro enquanto seminarista, né, com o Dom Roberval, monge beneditino, né, e dou todos os créditos das imagens para ele,
né? Espero que ele me autorize a usar isso aqui depois, mas se ele não me permitiu, eu tenho que fazer toda essa investigação só sem imagem nenhuma. Mas dando crédito devido, Dom Roberval que cedeu essas imagens para nós, né? E volta e meia eu uso elas como recurso visual para transmitir essas ideias da arte e da iconografia cristã na Idade Média. Então, se tiver alguns símbolos que chamam a atenção de vocês, manda aí, a gente vai conversando. Acho que um símbolo bacana que aparece aqui também vejam, todas as imagens, ó, ali se aparece também novamente o tetramorfo em volta do Pantocrator, já com um formato diferente, visual diferente desse Pantocrator. Isso está mais próximo com a figura de um soldado romano do que daquele barbudo oriental, né, dos povos de Jerusalém lá. Então, se você observa, isso tudo tem características marcadas de um contexto histórico. Mas acho que um outro elemento que eu acho muito bacana da gente entender aqui, né? Olha a realeza, as cores douradas, o tetramorfo em cima, cada um segurando um evangelho. Pessoal, mas e qual evangelista é qual desses animais? Então nós temos aí as figuras novamente do tetramorfo, né? Todos os elementos simbólicos agora desse Pantocrator na cruz, né? Ao lado dele algumas outras figuras e personagens bíblicos que aparecem aí. Então, veja, aqui quero transmitir para vocês, antes da gente passar para a parte final da aula, né? Só esses elementos, acho que essa imagem aqui representa muito bem. Veja, aqui o Jesus tá cabeludo e barbudo, lá o Jesus está sem barba e com o cabelo curtinho. Então são influências culturais, de contextos culturais diferentes. Um Jesus mais próximo das origens lá em Jerusalém, né? Dos povos do judaísmo mesmo, né? Mais afeito aquilo. Outra uma figura de um soldado romano. E outras representações que a gente vai ver na atualidade, o Jesus polacão, loirão, que sofre uma influência, né, de um povo europeu, de um leste europeu, e vão influenciar isso daí. Mas observe a mão desse Jesus aí, desse Pantocrator, desse Todo-Poderoso. Ele tem lá os dois dedinhos para cima e os outros segurando, né, assim, meio que quase que se tocando. Isso tem um elemento simbólico que eu acho fantástico e que transmite, de um jeito muito simples, uma verdade de fé, um dogma que os cristãos criaram, que é brilhante. Como, olha o poder de um símbolo em unir um elemento teológico e filosófico de um rigor gigantesco, né? Muito abstrato. O que é isso? É a famosa Santíssima Trindade. Esse elemento simbólico diz respeito ao seguinte: afinal de contas, como é que nós vamos nos referir a esse Pantocrator? Jesus era Deus ou Jesus era homem? Jesus era verdadeiramente Deus ou Jesus era verdadeiramente homem? Na cultura grega e também entre os romanos, uma coisa lógica predominava, você já tinha visto lá com Aristóteles, o ser ou ele é uma coisa ou ele é outra coisa. Ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ele não pode ser A e ser B. Então, desculpa, a substância que nós temos, aquilo que nos identifica, nossa identidade, ou ela é natureza humana, ou ela é natureza divina. Dentro do milagre que acontece para a fé cristã, Jesus tinha as duas naturezas em si mesmo. Então ele era tanto Deus quanto homem, segundo o dogma promulgado lá, não sei se no concílio niceno-constantinopolitano, não sei quando foi, mas num dos concílios, o dogma proclamado da natureza de Cristo, natureza humana e natureza divina. Mas como é que eu vou explicar essa complexidade para o povo? Cria-se um símbolo. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, as duas naturezas, os dois dedinhos apontados para cima. Mas veja, Jesus, e aí vem outro problema complexo. Deus é único? É um único Deus? Ou Deus é um politeísmo? O cristianismo é um monoteísmo ou um politeísmo? Não, nós somos monoteístas. Então há apenas um único Deus, mas que se revela ao povo na figura de três pessoas: é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Então os dois dedinhos para cima apontam as duas naturezas de Cristo. Os três dedos para baixo apontam as formas no qual esse Deus único se revela à humanidade, por meio do Pai, por meio do Filho, por meio do Espírito Santo. Veja como um único símbolo transmite uma verdade de fé, dogma, né,
profundamente abstrato, rigoroso, de uma formulação teórica gigantesca, mas com uma simplicidade, uma singeleza brilhante. Esse é o poder da arte, esse é o poder dessas capacidades artísticas, e acho que esse momento está muito rico com essas características. Naturalmente que sofrem as críticas depois, mas acho que ficamos por aqui nesse momento e acho que já avancei demais na minha aula. Mande seus comentários aí, mande suas dúvidas, mande suas curiosidades e a gente vai conversando daqui para frente, valeu? Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.